11 horas 20 minutos, manhã do dia 22 de outubro. Agora você sabe aquela pausa na nossa programação musical para um bate-papo bacana que a gente tem aqui em todas as manhãs. Estou recebendo aqui Dr. Matheus Lunardi e doutora Letícia Pim, lá da Oral Unique. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, Arnaldo. Um prazer estar aqui contigo após alguns dias que não conversávamos mais. Um prazer receber vocês aqui também. E eu fiz uma dinâmica diferente aqui hoje, porque nossos encontros eles são muito proveitosos assim, para conhecimento, para prevenção também, a gente pode dizer assim. E a gente recebe muita mensagem no WhatsApp de pacientes de vocês ou então pessoas com dúvidas. E aí eu fiz uma seleção aqui de perguntas que são interessantes e que a gente pudesse debater aqui. Essa aqui realmente me chamou muito a atenção. Eu não consegui anotar o nome de quem enviou, só tenho a data e o horário, enfim. Então eu fiz mais ou menos uma ligação assim. Na nossa última conversa, doutora Letícia, teve uma pergunta que eu achei interessante que passou batido assim, ó. Como problemas na saúde bucal podem impactar a saúde geral do corpo? E se existem sinais que saem na boca que podem indicar outros problemas de saúde? O que acontece? Às vezes tem muitas pessoas que têm dentes infeccionados, que às vezes eles não estão incomodando propriamente doendo, mas aquilo está lá quietinho, silencioso. Isso a gente observa e chega com uma certa frequência na clínica. Como a gente já faz todos os exames panorâmico, que é um raio-x de toda a boca, a tomografia, tudo lá internamente na clínica, a gente já consegue fazer esse diagnóstico. Por um exemplo, tem pacientes, às vezes traumatizaram, caíram quando eram crianças, bateram o dente da frente, acabaram nunca tendo dor, desconforto, e isso passou batido. E aí, quando a gente vai observar num exame desses, aparece uma lesão. E às vezes o paciente não teve essa dor. Às vezes ele sentia uma bolinha de pus que vinha aqui, eles às vezes relatam como se fosse uma espinha, mas isso, como não doeu, também não procurou ajuda. Ou às vezes também esse paciente ele acaba vindo porque o dente apareceu mais escurecido. Só que tu observa isso quando é um dente na frente, né? Quando é mais atrás, às vezes acaba ficando mais escondido. Então é bem importante, porque essas infecções, em momentos que o paciente tem uma baixa de imunidade, enfim, está mais estressado, isso pode vir a agudizar e virar um abscesso, que é aquela inflamação, infecção muito grande, que os pacientes chegam bem inchados. Então isso, às vezes, não é levado tão a sério, mas é extremamente grave. Então, a gente precisa cuidar. E isso interfere em todo o nosso organismo, né? Esses processos infecciosos, o nosso organismo está sempre tentando lutar para tirar esse processo infeccioso. Perfeito. Você falou, agora eu fiquei curioso aqui, perguntar para vocês, o dente escuro, ele pode sinalizar o quê? Infecção? Na verdade, o dente escuro é quando o canal morreu. O nervinho do dente, que é o canal, ele é um material vivo, né? Então, quando ele está íntegro, ele é uma polpa vermelha, que a gente chama. E aí, quando ele morre por algum trauma ou por uma cárie, alguma outra situação assim, ele acaba escurecendo. Então, às vezes, o paciente tem um dente mais escurinho, é um alerta de que alguma coisa pode estar acontecendo aí. Aí eu recebi uma outra pergunta, que é o seguinte: quais são os maiores mitos sobre escovação que vocês costumam ouvir no consultório? E provavelmente tem que desmistificar, né? Bom dia, Arnaldo. Primeiramente, bom dia, né? Uma satisfação imensa estar aqui. Eu que sou um ouvinte assíduo aí da Rádio Sonora. Uma alegria muito grande poder falar um pouquinho com a audiência. Então, em relação à parte da escovação, das escovas, muita gente ainda acha que aquela escova dura vai limpar mais, né? Então, a gente sempre bate na tecla que evitem essas escovas. A gente sempre orienta os nossos pacientes das escovas macias ou extra macias. Hoje em dia tem uma gama de marcas, uma gama de modelos. A gente sempre orienta que os pacientes comprem uma escova então macia ou extra macia e com a cabeça mais reduzida, porque para chegar em áreas mais difíceis de realizar a higienização. E a orientação também fazer a troca dessa escova a cada 3 meses, 4 meses. E se porventura você observar que as cerdas da escova estão entortando, é porque está acontecendo uma força excessiva. Então, além de realizar a escovação, está tendo um prejuízo para a parte da gengiva. Então, tem que ter um cuidado, um limite de força. Não pode descontar o estresse do dia a dia na escova, né? Muita gente pega a escova com o punho fechado assim. Então, a gente sempre orienta:
evitar essa força excessiva para a gente não causar injúrias, além de escovar os dentes, causar desgastes desnecessários ou problemas na gengiva. É algo que a gente faz a vida toda praticamente, né? Isso, não vai ter um problema de um dia para o outro, mas a gente está pensando em 3 a 4 escovações diárias, dentro de um mês, dentro de 6 meses, dentro de anos, isso aí pode vir a dar problema. Que é muito surpreendente que às vezes até o modo de fazer a escovação a gente acaba fazendo errado, tipo, sei lá, como você falou, às vezes aplica muita força e quer fazer em 10 segundos. Com certeza, excesso de força não é bem-vindo, né? A gente acha que tá fazendo a técnica, tá tudo corretinho ali, mas a escova tá entortando, abre o olho, tem um alerta porque algo não tá legal, né? Então tem que fazer esse controle e esse acompanhamento. E vou pedir pra gente ressaltar que a cerda macia e de preferência uma cabeça menor, né? Uma cabeça menor, as cerdas retas, macias ou extra macias, e aí vai do gosto da pessoa. Muitas vezes aquelas pessoas que uma vida já escovando com escovas duras estranham muito, né? Parece que tá escovando assim, ó, com nada, porque realmente a diferença é absurda, mas depois que acostuma, eles nos agradecem por essa indicação, ou por nunca ouviram falar, ou ninguém passou, ou se passou, de repente esqueceram, né? Então essa orientação ela é bem importante, escovas macias ou extra macias. Maravilha! Como a alimentação pode afetar a saúde dos dentes? Existem alimentos que devem ser evitados? Então, Arnaldo, a gente sempre fala muito sobre cáries, né? Quando tu relaciona com alimentação. Dietas com muitos alimentos doces, açucarados, balas, essas balas bem pegajosas, a gente sempre tenta fazer com que o paciente evite, né? Se tu vai utilizar, todo mundo gosta de comer um docezinho, não é porque causa cárie que tu vai deixar de comer aquele alimento. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, vou comer um alimento doce, um chocolate, uma bala, que seja após o almoço, após o café da manhã. Café da manhã a gente não gosta de comer doce pela manhã, né? Mas para que o paciente escove os dentes logo na sequência, para que não fique, porque às vezes ele vai comer um doce às 3 da tarde, e aí ele vai escovar os dentes só no final da noite antes de dormir. E aí fica todo aquele intervalo com o açúcar, e é o que a cárie gosta, né? Então ela acaba aumentando. E às vezes... Ontem até comentei isso com uma paciente, tem pessoas que têm uma diminuição do fluxo de saliva por medicamentos antidepressivos, enfim, inúmeros medicamentos. E isso faz com que o paciente diminua a saliva e tenha mais chances de ter cárie. Então, por isso que é importante hidratar bem, tomar bastante água, para a gente ajudar a nossa cavidade bucal a fazer essa higiene, além das escovações. Então, são hábitos do dia a dia, e complementando sobre a escovação, né, as formas, é imprescindível o uso do fio dental. Ontem também essa mesma paciente, ela já tinha ouvido que precisava usar o fio dental, mas ela não gostava e ela ia no palito. E aí o que acontece? Às vezes, com o palito, como ele não é o método adequado, tu acaba machucando a gengiva, né, inserindo aquele resto de alimento mais para dentro. E aí tu inflama a gengiva, tem sangramento, tu tem uma maior chance de ter cáries naquela região. Então é importante a gente fazer da forma correta. Às vezes, no início, quando nunca se utilizou o fio dental, claro que vai se ter um sangramento após ali, até essa gengiva entender o movimento correto. Mas depois que o paciente segue alguns dias, aí aquela gengiva já fica outra. E a técnica correta do fio dental, o jeito certo de usar, é que nem a escovação. Existe o jeito certo de fazer o uso do fio dental. Ele tem que fazer a limpeza dentro ali, onde contorna o dente. Não é só entrar e sair, que a maioria faz. Entra e sai. Não, pelo contrário. A gente tem que abraçar o dente e varrendo lá pra dentro da gengiva. O fio dental ele tem que sumir. Tu percebe que ele some pra dentro da gengiva e aí a gente remove, né? Então, o uso adequado também do fio dental, ele influencia bastante nessa questão da higiene bucal. E ele é, que nem a doutora Letícia falou, é muito importante o fio dental, é fundamental as pessoas usarem pelo menos 2 vezes ao dia após o almoço e antes de dormir, principalmente antes de dormir com a boca limpa, né? Porque durante o sono nosso corpo relaxa, diminui a saliva, fica mais suscetível a doenças, a problemas, a cáries, a inflamações gengivais. Então tem que ter esse cuidado bem adequado, né? Perfeito. Mais uma aqui. Também é interessante. Isso aqui, inclusive, aconteceu comigo. Tá? Há uns meses atrás, mas eu acho bem interessante. O que as pessoas devem fazer em casos de emergência, como, por exemplo, quebrar um dente.
Depende o nível de fratura dentária, tá? Tem alguns casos, e principalmente em crianças, né, que às vezes podem ser mais suscetíveis, é interessante guardar o fragmento. Tá? Guardar o fragmento em soro fisiológico ou num copinho com leite, se indica isso. Mas na parte adulta, assim, normalmente o que a gente vê no nosso dia a dia é que as fraturas, os problemas, assim, a gente tem que fazer alguma restauração, né? É interessante não esperar, quanto antes procurar o dentista para que esse problema seja sanado o mais breve possível. E aí, dependendo da extensão da fratura, vai ser realizado ou uma restauração, ou nos casos mais graves, às vezes tem que fazer um tratamento de canal devido à profundidade dessa fratura, né? Então já compromete o canal, aí tem que fazer uma descontaminação. Em alguns casos maiores, até fazer um envolvimento de antigamente, que o pessoal falava das jaquetas, né? Que nada mais é do que uma restauração completa. A gente faz um dente por completo para realizar a cimentação ali. Então, existem os graus de fratura, desde uma fratura mais básica, intermediária, e aí pode acontecer tanto em crianças quanto em adultos, né? Então, para as crianças, às vezes a gente consegue utilizar a colagem, porque é um dentinho descido de leite, né? O famoso dente de leite, para ele se manter na posição, não atrapalhar na vinda dos dentes permanentes. Mas na fase adulta, o quanto antes, fratura, ausência dentária, o quanto antes procurar um dentista, porque os dentes se movimentam, os dentes podem... às vezes perdeu um dente, a gente vai ter problemas em 3, 4, 5, 6 dentes. Vai passando o tempo, a gengiva ela vai engrossando, a pessoa vai se acostumando e é normal, a gente vê todo dia isso. Então procure o quanto antes, para quando chegar na hora que for mexer, a gente consiga sanar o problema da maneira mais tranquila e não ter que envolver mais dentes. E aí vai se tornando até mais oneroso para a própria pessoa, né? E só por curiosidade, por que o soro ou o leite no dente, armazenar ali? Porque é das substâncias que se mantém mais íntegro. Aquele elemento fraturado, ele se mantém mais estável para a gente poder realizar a colagem, né? Então, são essas substâncias que a gente indica para normalmente fazer, quando possível, fazer a colagem, sim. Né? Mas normalmente é em casos mais de criança, tá? Não vou te dizer que hoje, adulto, dificilmente uma fratura a gente consegue recolocar, né? Porque o dente íntegro, ou ele vai dar uma lascadinha, que daí a gente tem que fazer a correção com uma resina, algum material, ou se ele tem uma fratura muito grande, é proveniente já de dente muito restaurado. Então, se torna complicado fazer só essa colagem. É mais para questões de criança mesmo, acidentes de escola. A gente sempre orienta, né, os pais a fazer esse cuidado para tentar salvar o máximo possível dos dentinhos, né? Maravilha. Olha, muito bom esse tipo de conversa. Foi uma dinâmica um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas tenho certeza que foi ótimo para todo mundo que ouviu também. Eu estou muito surpreso aqui. Bacana. São dicas que às vezes passam despercebidas no dia a dia, as pessoas não se dão conta, mas é que nem a gente sempre fala, prevenção é onde começa o sucesso da nossa boca, né? A boca é a porta de entrada da nossa saúde em geral. Então, esses cuidados, às vezes na rotina, na correria do dia a dia, as pessoas acabam deixando passar esses cuidados fundamentais. E é muito importante que a gente sempre venha a salientar, a frisar, a orientar para que as pessoas não deixem passar, né, e caprichem cada vez mais nos seus dentes. Hoje em dia a gente vive num mundo extremamente estético, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é o rosto, né? A aparência. Então, tendo o sorriso em dia, a saúde em dia, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito grande. Maravilha. Eu vou deixar aqui o contato da Oral Unique, porque são especialistas, vocês sabem em todos os tipos de tratamentos e o mais bacana, tudo feito lá mesmo, né? Com certeza, né, Arnaldo? A gente faz desde limpezas, restaurações, tratamento de canal, mas diria que o carro-chefe da clínica é realmente essa questão de reabilitar os pacientes. Tem muitos pacientes que usam dentadura, até agora mais cedo também, um paciente que estava usando uma prótese móvel, machucando, a gengiva toda machucada, já veio com ela na mão, nem conseguia mais colocar na boca. Nossa. Então, a gente consegue, através dos implantes dentários, devolver, no caso dele, né, em poucos dias, os dentes fixos e um novo sorriso, né? Porque usa dentadura há mais de 30, 40 anos atrás. Então, tu vê aquela mordida, aquele paciente que já não mostra mais os dentes de cima, a mordida toda mais comprometida. Então, quando a gente consegue devolver isso para o paciente, é um misto, né? É mastigação, é estética, é um combo de transformação para a vida dele.
Que ótimo. Para você falar com a equipe da Hora Unic, marcar o seu horário com a doutora Letícia, doutor Matheus, telefone ou WhatsApp 3771 5021. 3771 5021, lá na Avenida Pedro Grendene, 963. Isso, né? Isso mesmo. 963. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, Arnaldo. Volte sempre, voltem sempre. Pode deixar, a gente vai se organizar para estarmos aqui mais seguido. Esclarecendo certeza. muitas dúvidas.